Eu fico olhando, gente, hoje as pessoas, elas fazem de Deus um carrasco da religião. Você já prestou atenção? As pessoas hoje colocam temor nas pessoas, principalmente os dominadores do povo dentro das religiões. Eles colocam o temor de Deus nas pessoas para as pessoas se submeterem a Deus através de uma vida religiosa. E não é assim. Não é isso. A verdade não é essa. Porque hoje é notório a gente ver as pessoas dizer assim, olha, tu saiu da igreja, vai pagar o preço, tu deixou a obra da igreja, vai pagar o preço, olha, tu não cumprisse a vontade de Deus, recebeu o chamado que Ele te deu, mas o chamado que as pessoas entendem que é de Deus para elas, é um chamado dentro de obra de igreja, né? Olha, você saiu da igreja, você está agora de novo no mundo, olha, tu vai pagar o preço, tu vai vir pela dor, tu vai vir pelo anzol, olha, porque Deus já deixou a sepultura aberta. Gente, isso é tudo a conversa de quem não conhece a Deus, tá? Quem coloca essas conversas na mente do povo são os líderes, para fazer o povo, coagir o povo a submeter-se aos seus sistemas, a permanecer lá dentro, para você não sair e não deixar de estar mantendo o funcionamento do sistema religioso. Eles criam, não é, essa pressão sobre a mente de vocês, que não tem o conhecimento da verdade. Por isso que vocês ainda estão presos dentro do sistema, dentro da submissão ao sistema religioso, dentro do império dos homens, porque vocês ainda não conheceram a verdade. Então Deus, Ele não vai matar ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai botar ninguém no hospital, Deus não vai botar ninguém no estreito, porque não está dentro dessa igreja ou daquela outra, porque não está praticando e nem fazendo a obra dessa igreja, daquela nem daquela outra, nem tampouco porque não está obedecendo o que esse pastor está mandando dentro dessa igreja, dentro das obrigações, dos rituais, dos dogmas, das crenças, da doutrina da igreja. Deus não vai matar ninguém por isso. Se você examinar as Escrituras, não é esse o princípio pelo qual o homem entra em condenação. O princípio que o homem entra em condenação não é Deus que mata ninguém, não é Deus que bota ninguém no inferno, não é Deus que quer ver o mal de ninguém, não é Deus que bota ninguém em cadeira de roda, não é Deus que bota ninguém em hospital. Quem fala isso não conhece a Deus, não conhece. Pega apenas texto isolado para tentar justificar isso. Ah, porque Deus matou Ananias e Safira. Ah, porque Deus matou o rei Acabe, não sei quem. Gente, vocês precisam examinar as Escrituras. Conhecer a verdade a partir de Cristo, tá bom? Vocês precisam conhecer a verdade a partir de Cristo, tá bom? Porque esse ensino de Deus, esse conhecimento de Deus que vocês estão tendo, é anátema. Vamos lá. Vamos para o texto, Romanos capítulo 11, versículo 22. Vamos falar sobre a bondade de Deus, mas em seguida a gente fala sobre a severidade também, porque nós temos que estar levando para as pessoas o que a palavra ensina. Não é o que eu pego da palavra que me agrada. Entendeu como é? Então veja só, Paulo vai falar aqui, no capítulo 11 de Romanos, versículo 22, Paulo vai dizer, olha irmãos, considerem a bondade de Deus e a severidade, tá? Vocês têm que conhecer os dois, não é, princípios de Deus para o homem. A bondade e o amor de Deus também tem a severidade, o juízo de Deus para o homem. Vocês têm que conhecer esses dois lados. Então, considerem a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, ele dá livramento ao homem. Ele não dá livramento ao homem porque o homem é religioso, porque o homem está dentro dessa ou daquela igreja. Ele não vai abençoar ninguém porque está fazendo uma campanha da bênção. Ele não dá livramento a ninguém porque é dessa religião ou daquela. A bondade de Deus é para com todos os homens, independente se sejam crentes, incrédulos, ateus, profanos, religiosos, dessa ou daquela religião, independente se sejam bons, seja ruim, se mata, se não rouba, se não mata, se rouba, se não rouba. Deus é bom para com todos, todos. Deus não faz acepção de pessoa com a sua bondade neste mundo para o homem. Jesus falou isso, que ele manda a chuva para o bom
e para o mal. Ele manda o sol para o justo e para o injusto. Isso está se referindo às coisas deste mundo necessárias para o homem viver. Deus, ele dá a todos. Quem cura, quem liberta, quem dá livramento é Deus. A maior, falta de conhecimento desse povo é que acham que só pode receber alguma coisa de Deus se estiver dentro de uma campanha de igreja, se estiver dentro de um ritual, dentro de uma igreja evangélica. Olha, gente, isso é a maior besteira. Isso é o maior engano. Isso é o maior paganismo. Na verdade, vocês não estão conhecendo a Deus coisa nenhuma. Vocês estão vivendo mentira, é coisa vã. Porque para Deus dar uma porta de trabalho a alguém, para Deus dar uma cura a alguém, para Deus dar um livramento a alguém, para Deus abrir meio de trabalho para alguém, não precisa ninguém estar dentro de igreja evangélica fazendo pacto, voto, campanha, porque se fosse assim, os outros estavam perdidos. Os outros que não são de igreja evangélica não ia ter condição de trabalhar, não ia ter cura, não ia ter livramento. E é Deus quem dá a eles também. E eles não precisam estar dentro de igreja nem ser religioso para receber isso de Deus. Você está entendendo isso? Então é isso que nós temos que abrir a mente das pessoas. Para Deus dar o bem a você, o sol, a chuva, o alimento, a saúde, o livramento, Deus não pede a você uma obrigação de igreja. Deus não pede a você que seja dessa ou daquela religião. Deus, ele dá isso a todo ser humano. Por mais mal que o homem seja, por mais terrível que o homem seja, por mais violento que o homem seja, por mais incrédulo que o homem seja, Deus, ele dá isso a todos. Deus não faz acepção de pessoa para dar o seu bem na terra para todos. A terra, o bem dela é para todos. O mal é o homem que busca. Não é Deus que dá o mal a ninguém. Ah, o cara foi para o hospital, foi Deus que colocou. Mentira sua. Ah, o cara está doente, o cara morreu, foi Deus que matou. Mentira sua. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem pensamento de mal com ninguém. Você tem que conhecer mais de Deus. Deus avisa antes que o cara morra. Deus avisa antes que o pecador sofra a consequência. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você não aprende Bíblia, não. Você está aprendendo com quem? Isso que você conhece de Deus, você está aprendendo com quem? Você precisa aprender das Escrituras. Com homens que preguem para você, não o que eles querem que Deus faça da vontade deles. Não com o conhecimento que eles têm de Deus, mas o conhecimento verdadeiro de Deus. Vocês precisam aprender com homens que tenham o conhecimento da verdade, compromissado com o reino de Deus, que ensinem a vocês a verdade de Deus para vocês. Não, Deus matou o cara não quis ser crente, o cara saiu da igreja, ó, Deus, matou. Tem ou não tem essas coisas no meio do povo? Tem ou não tem isso principalmente no meio evangélico? Rapaz, vou dizer uma coisa para você, sinceramente. O maior paganismo vivido dentro de povo religioso é no meio do povo evangélico, da religião evangélica. A maior falta de conhecimento de Deus, se tem um povo que tem, é o povo da religião evangélica. Porque os espíritas conhecem, os católicos, queira ou não queira, tem católico que conhece a palavra, a Bíblia, mais do que muitos espíritos. Os testemunhos de Jeová conhecem. Eles não vivem nesse fanatismo. O problema deles é o conceito de Deus errado. Mas eles são lúcidos, são sóbrios. Não vivem nesse fanatismo como muitos evangélicos. Nessa fábula, nessa fantasia, nesse mundo mentiroso de Deus. Onde tudo ele diz, tudo eles aplicam. Foi Deus, foi o diabo. Foi Deus, foi o diabo. Foi Deus, foi o diabo. O homem tem a vida livre na terra, meu irmão. O homem vai colher o que planta na terra, meu irmão. A consequência do caminho da morte é do homem. A consequência do caminho da vida é do homem. A consequência do caminho da bênção é do homem. A consequência do caminho da maldição é do homem. Não é Deus. Aí o povo fica, dentro do sistema religioso evangélico, principalmente os líderes, os pastores. Olha, Deus vai te pegar. Olha, Deus vai te botar no estreito. Olha, você está rebelde à obra de Deus. Você deixou a obra de Deus. Você não está vindo mais para a igreja. Você não é mais religioso evangélico. Deus vai te pegar. Deus vai te botar no estreito. Não tem, essa pressão psicológica na mente dos irmãos dentro da igreja? Eu conheci um pastor que ele disse que se o irmão saísse da igreja, Deus ia matar ele. Por quê?
Porque ele não era Deus. É ele que não quer que os irmãos saiam da igreja dele, porque senão vai diminuir a renda, o trabalho, o funcionamento. Aí usa dessa mentira com o povo. Meu irmão, Deus não vai trazer a ira dele sobre ninguém, porque não é dessa nem daquela igreja. Isso não é pecado.